Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve, clica uma vezinha só, tá inscrito, ponto. Sobe o like aí que é muito importante e habilite o sino das notificações. Galera, só uma pontuação aqui. A galera mais uma vez perguntou: pô, mas eu não consegui me inscrever, eu tenho que pagar? Gente, a inscrição é de graça. Cerca de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos no canal ainda. Então clica uma vez nesse botão escrito inscreva-se e ponto, não paga nada não. Segunda-feira tem transmissão do jogo contra o Flamengo, com TV fechada, mas com transmissão aqui no canal, direto do Maracanã. Tá certo? Então se inscreve, é de graça, sobe o like, compartilha com todo mundo aí o material aqui, o canal. Agradeço demais o comentário de todos vocês, os palpites e tudo mais. Temos assuntos importantes hoje sobre o nosso Vasco e sou grato a Deus e a vocês por ajudarem o canal Vasco Connection, beleza? Vamos com tudo, então vamos falar de Vasco sem mais. Galera, o Vasco entra em campo contra a equipe do Flamengo, segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio do Maracanã. Mais de 35 mil ingressos vendidos. Deve esgotar hoje, amanhã, esses ingressos para o jogo entre Flamengo e Vasco. Teremos cerca de 60 mil pessoas no Maracanã. Bom, eu vou começar aqui falando sobre a equipe do Flamengo, a equipe rival. O Sampaoli disse que não vai poupar os titulares. Ele vem com o time principal contra o Vasco, mesmo tendo um jogo importante, né? Eles jogam pela Libertadores meio de semana, então eles não vão poupar contra a equipe do Vasco. Ou seja, eu acho isso bom. Eu não quero pegar time meia bomba, time, ganhou porque nós colocamos os reservas, nada disso. O Vasco tem que jogar de igual para igual, é clássico. Eu cresci ouvindo uma frase que clássico não se joga, clássico se vence. É assim que a gente precisa pensar, né? Já a equipe do Vasco saindo aqui da equipe do Flamengo, então o São Paulo não vai poupar, tá? Ele vem com o time principal, tá? Força máxima. Rival com força máxima. Vamos lá. E já a equipe do Vasco, né? O técnico Maurício Barbieri vai fazer substituições da equipe. Eu vou passar aqui o provável time, porque temos que falar sobre os reforços aqui também. O time que eu escalaria, a informação que eu recebi, tá? O time que o Eduardo. Eduardo, se você fosse o treinador do Vasco hoje, qual time que você colocaria em campo? Seguintes jogadores: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé e Piton, fechando a linha de defesa. Meio campo: Barros, Jair e Alex Teixeira. E no ataque, Peck, né, Gabriel Peck, Orejano e Pedro Raul. Sem inventar, sem mais. Puxava o Alex ali, arrastava mais para trás um pouco, tal, é mais habilidoso, mas já jogando contra o Flamengo, o time precisa de velocidade, porque o time do Flamengo não sai muito. Então, assim, o Vasco vai precisar, né? Enfim, principalmente explorar os contra-ataques, porque a equipe do Flamengo vai sair, né? Sai para o jogo. Então, o Vasco contra-ataca. Essa é a minha humilde opinião, tá? Então, vai ser um jogo duro, um jogo complicado, mas o Vasco jogou assim contra o Atlético Mineiro, jogou assim contra a equipe do Palmeiras e funcionou e deu certo, deu muito certo. Bom, vamos falar sobre contratações. Depois daquela entrevista do Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco, parece que as coisas dentro do Vasco ali assumiu que errou no planejamento, assumiu que pensou pequeno no início, depois teve que, enfim, tentou corrigir a rota, mas não deu tempo. Enfim, ele foi com tudo para o mercado. Agora, alguns jogadores já estão contratados pelo Vasco, não são só 2 jogadores. A informação que eu recebi ontem é que tem mais 2 jogadores, grandes jogadores contratados pelo Vasco, né, em situações muito avançadas, né? Não vou chegar aqui cravando, mas o Vasco define contratação e isso é muito legal, sabe? Então, assim, o Vieto tá livre no mercado, um jogador que viria sem custos para o Vasco e é meia, né? Funciona ali jogando no meio campo, articula muito bem o jogo, tem uma bela finalização, jogou assim contra a equipe do Flamengo no Mundial de Clubes, ele jogou pelo Al Hilal, né?
Jogava pelo Al Hilal. Então, assim, não viria sem custo. Eu acho que o Vasco tem, acho não, tenho certeza, tá? O Vasco tem que fazer uma investida pesada. Deixa eu ver aqui, ó, Cuejá, Matias Rojas e o Luciano Vieto, né? E a informação que nós temos aqui, já falando aqui sobre o Cuejá e também o Rojas, é que o Corinthians está fechando com os dois jogadores. Aí você vai perguntar, pô, Eduardo, mas o que tem a ver? Tem muita coisa. O Vasco não pode perder financeiramente para Corinthians. Desculpa, com todo respeito ao Corinthians. O Vasco não pode perder. O Corinthians é um clube combalido financeiramente falando, pô, com salários atrasados. Então, assim, o Vasco tem condições de contratar esses jogadores aqui, os três, mudar o patamar desse time e dar uma resposta séria para o torcedor. Você imagina hoje o Cuejá, o Rojas e o Luciano Vieto nesse time do Vasco. É time para bater campeão. Mínimo a Libertadores. Agora, cabe às pessoas, os responsáveis pelo futebol, pensarem grande. Se continuar pensando pequeno, resultados pequenos. Pensamento grande, resultados grandes. Ontem, por exemplo, o jogador Thomas Molina, né, foi oferecido ao Vasco. Jogador com passagem pela LDU com destaque. Pô, Eduardo, vale a pena? Gente, eu acho que todo jogador com destaque, né, bons jogadores, vale a pena. Tem que ir para o mercado, tem que buscar, tem que contratar. Sabe? Então, assim, o, o Vasco, ele com esse, pensando desse jeito aqui, Cuejar, Matias Rojas, Luciano Vieto, o Vasco muda o patamar. O Vasco não precisa pensar no Messi, porque a gente sabe que o Messi não vem. É impossível. Mas os outros jogadores aqui, pera lá, dá para contratar. Eu posso. E outra coisa, quer ganhar moral com o torcedor? Se quiser ganhar moral com o torcedor, tem que vencer esse leilão contra as outras equipes brasileiras. Corinthians, Flamengo, Inter. Tem que vencer o leilão. Ó, vem pro Vasco. Aqui eu pago em dia. Ah, ganha 700 mil. Contrato de 3 anos, está na mesa. É só assinar. Eu não. O Paulo Brax deixou bem claro. Os jogadores estão contratados. Beleza. Né? Que não seja só o Serginho. Senão a torcida pira. Ah, o Serginho, boas referências, jogador de muita velocidade, habilidade, enfim. Isso aí, para mim, tudo bem, beleza, legal, mas nós precisamos de reforços no meio-campo. Na espinha dorsal desse time, né? Formar um meio-campo, né? mais robusto, né? Que, enfim, jogue. O meio-campo, gente, ele. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. O meio-campo decide jogos, cara. Um bom meio-campo, né? Então o Vasco precisa de mais jogadores desse naipe, desse nível. Então, assim, vamos com tudo, vamos para cima, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, sabe? E outra coisa que eu vou falar aqui, não adianta contratar, não, traz agora, deixa o cara se preparando fisicamente. A janela abre dia 3 de julho, esse cara vai estar pronto para jogar, entrosado com o time, entendeu? Então é assim que eu penso, não precisa trazer o jogador depois, traz agora. Julho é logo ali. Então, assim, o cara vem para se preparar no Vasco, para se cuidar, preparar, ficar bem fisicamente, o tempo de adaptação também no Rio de Janeiro, no Brasil. Traz o cara, traz os caras, né? Que não pode ser só um, pelo amor de Deus. Então, esse é o pensamento humilde do Eduardo aqui. Tá? Então, se for realmente o Luciano Vieto, é uma baita de uma contratação, a torcida vai ficar muito feliz, certeza do que eu estou falando aqui. Conhecemos a nossa torcida, né, gente? Então, vamos ficar atento. Hoje temos informações importantes aqui. Então, se liga no canal, pega o vídeo, compartilha com todo mundo aí, porque eu estou apurando umas questões aqui e trago daqui a pouco para você. Então, fica atento, vamos com tudo, porque isso aqui não é pouco, não. Isso aqui é muito Vasco da Gama. O clube mais amado desse mundão de Deus. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.